Chegamos então na lição de número 8, escrita e comentada pelo próprio pastor Marcelo de Oliveira, neste quarto trimestre da CPAD, onde estamos analisando com vocês o livro de Provérbios. Na lição 8, nós vamos trabalhar sobre o tema protegendo o seu dinheiro. Essa lição vai cair no dia 24 de novembro e eu espero muito que o Senhor possa falar com você através dessa ministração. Para você iniciar bem, inicie a sua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto principal que se localiza então em Provérbios capítulo 21, versículo 20. Faça essa leitura em sala de aula. Leia também o resumo da lição, é muito legal você fazer essa leitura. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza então nos seguintes endereços: Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25. Depois, capítulo 13, versículos 7 e 11. Depois, capítulo 17, versículos 18 e 23. Depois, capítulo 21, versículos 20. E depois, capítulo 22, versículo 7. Leia esse texto compassadamente, compartilhando os versículos em sala de aula, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém e, se você pode, deixa o teu comentário também, que Deus edifique você. De segunda a sexta-feira, eu estou por aqui postando aula sempre às 18 horas. Toda terça-feira, encontro marcado dessa classe, a classe dos jovens, onde você pode ser edificado, edificada em Jesus. E a minha oração é que Deus fale com você por intermédio da palavra. Na lição de hoje, nós vamos abordar a posição bíblica a respeito da orientação para a administração dos nossos recursos materiais, ou seja, dos nossos bens financeiros. O que a Bíblia fala a respeito disso a partir da análise do texto de Provérbios, como o próprio pastor Marcelo de Oliveira traz. Em Provérbios, nós vamos encontrar recursos e orientações para você administrar bem o seu dinheiro. Mas para você iniciar bem a sua aula, eu tenho algumas dicas já para poder te passar. A primeira delas é entender alguns princípios que a palavra traz sobre as finanças. Então anote aí o que a Bíblia vai trazer a respeito desses princípios sobre as finanças, aplicando isso à vida cristã. O primeiro princípio que a palavra vai nos ensinar é entender esse contentamento e gratidão. Então você pode anotar o contentamento e gratidão. Isso é muito interessante porque a Bíblia faz questão de escrever que tudo que nós temos vem por parte da providência de Deus. Isso faz parte então da ação da providência do Senhor, e o nosso contentamento, a nossa gratidão sendo demonstrada a partir dessa ação de Deus, também é algo significativo. Um texto que você pode estar lendo e destacando está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, junto com os teus alunos. O segundo princípio que você já pode estar anotando e apresentando já em sala de aula para falar sobre essa perspectiva bíblica é a generosidade e a solidariedade. A Bíblia fala sobre a generosidade, a Bíblia vai falar sobre essa perspectiva da solidariedade como uma das ações do aspecto do reino de Deus. Esse reino de Deus que nos ensina agora a agir com confiança, com prontidão, com providência, a partir do momento em que Deus então nos abençoa de forma muito clara. Observe o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Paulo, junto com a igreja de Corinto, agradecendo aqueles irmãos pela generosidade daqueles irmãos em contribuir com os irmãos da igreja de Jerusalém que estavam passando por necessidade. Outro princípio que a Bíblia vai falar a respeito das nossas finanças, ou seja, dos recursos financeiros, é a sabedoria, a prudência na gestão também desses recursos. A Bíblia constantemente vai trazer orientações para você ter sabedoria na gestão daquilo que você tem em mãos, na gestão desses recursos. Um texto que vai te ajudar, Provérbios 13, 4. Vale a pena você ler esse versículo também. Vale a pena você ler também o texto de Provérbios 22, 7. Vai te ajudar a entender essa sabedoria que precisamos ter na gestão dos recursos que Deus tem nos dado. Às vezes Deus já tem aberto portas para você, mas você não administra bem, e a Bíblia vai te dar essa orientação.
Outro princípio que você vai perceber é essa integridade, honestidade em todas as suas negociações. Isso faz parte também de um princípio bíblico a partir da leitura de Provérbios, para que você possa gerir bem os teus recursos. A Bíblia vai te ensinar a viver de forma clara o caráter de Deus e entender também que você reflete esse caráter de Deus até mesmo nas tuas negociações, ou seja, na tua compra e venda, naquilo que você faz com alguém. Olha o texto que vai te ajudar. Provérbios 16, versículo 8. E é claro também que nós precisamos anotar outro princípio. Então anote aí. Essa nossa relação com o dinheiro que também reflete o estado do nosso coração. A Bíblia constantemente vai falar sobre isso e um texto que vai ser claro sobre esse estado do coração em relação às finanças está em Mateus capítulo 6, versículo 21. Você pode estar lendo esse versículo também. Então, analisar esses recursos financeiros e tentar geri-los e tentar administrá-los, entender isso, o que a palavra de Deus procura dizer para a gente, é o objetivo da aula de hoje, tá? E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula e organizar todo esse material, tem um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da aula que eu já preparei, com os versículos, com a pesquisa a mais, que vai te ajudar a dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical. Você encontra o nosso material disponível para você. Você vai encontrar os slides, onde você pode utilizar esse recurso também para dinamizar as tuas aulas. É uma assinatura trimestral. Vale muito a pena. Você pode acessar o site e conhecer como funciona. facilitabd.com.br. Está aqui na descrição do vídeo. Ou você pode clicar no link na descrição do vídeo para entender como funciona o nosso trabalho, o nosso projeto para a tua edificação. Vamos então para o nosso primeiro ponto da lição, conforme o pastor Marcelo de Oliveira traz como proposta. E o primeiro ponto trata sobre a sabedoria com o dinheiro. No primeiro ponto da lição, é muito interessante você fazer a leitura de um versículo bíblico, Provérbios 11, 24, onde você vai descrever que a virtude da parte de Deus ela está interligada com a generosidade, ela traz riquezas. Observe agora o primeiro subtópico que trata sobre uma ponderação importante. Neste primeiro subtópico, à luz da palavra de Deus, nós vamos entender com vocês a abordagem do pastor Marcelo de Oliveira, que utiliza o livro de Provérbios para descrever diversos recursos e orientações que a Bíblia dá sobre a nossa educação financeira. Um texto que vai te ajudar é um texto longo, que está então no capítulo 10 de Provérbios e se estende também até o capítulo 22, versículo 16. Em todos esses textos, você vai encontrar diversas lições e diversas orientações sobre a orientação da nossa saúde financeira. É interessante que em cada versículo você vai encontrar uma série de orientações, mas selecionamos aqui alguns textos que vão te ajudar a entender a partir de alguns princípios da palavra de Deus como tomar conta do teu dinheiro. O primeiro princípio que eu quero destacar para você nessa ministração é exatamente o princípio da diligência e o trabalho. Se você quer ter uma vida financeira coerente conforme a palavra de Deus, tenha diligência com o teu trabalho. Olha o texto de Provérbios 19, 15. Vale a pena você observar isso. A pobreza vai estar constantemente associada à preguiça. Mas aquele que é trabalhador, aquele que busca agora honrar ao Senhor de forma justa, dá importância ao seu trabalho no seu caminho. Outro detalhe que você vai perceber também é que a verdadeira diligência e a condução cristã sendo orientada aqui, ela traz essa ideia do bem-estar, de uma saúde financeira também sendo explicada à luz da Bíblia. Eu não estou falando aqui de uma teologia da prosperidade, mas eu estou falando de algo provedor da parte de Deus, ao ponto que você entende que a partir do momento que você trabalha, você se dedica e gere bem os seus recursos, Deus te abençoa financeiramente. E isso é importante ao ser ensinado para o nosso povo em sala de aula, exatamente porque, infelizmente, existem muitos irmãos que não sabem gerir bem os seus recursos. Outro princípio que você pode estar destacando é o segundo: é a responsabilidade com o uso das nossas riquezas, no sentido dos nossos recursos financeiros. Existem pessoas que não têm responsabilidade com seus recursos financeiros.
E a partir disso, você vai perceber exatamente sobre a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus já tem te dado, da porta aberta que Deus já tem te conduzido. Tem um texto que vale a pena você ler, que está em Provérbios, capítulo 21, versículo 20. Olha que princípio que você vai perceber aqui, que a boa administração dos recursos é um sinal da sabedoria da parte de Deus e, ao mesmo tempo, da sua responsabilidade com esses recursos. Isso quer dizer que você não compra aquilo que você não tem condições de pagar. Isso quer dizer que você agora passa a refletir o caráter de Deus e refletir nas tuas próprias ações, seja em negociações ou até mesmo na aquisição de novos elementos para a tua jornada. Outro detalhe que você vai perceber, então anote aí, você precisa evitar dívidas e a dependência também dos outros. É fundamental que isso seja ensinado para os jovens. Esse cuidado com o evento das dívidas e a dependência financeira de outras pessoas. Aprenda a caminhar sozinho a partir dos recursos financeiros que Deus tem te dado. O texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 7, vai dar exatamente essa orientação. Olha que princípio que você tem aqui. É que a dívida pode levar você à servidão, à escravidão de alguém, pode tirar a tua liberdade e, ao mesmo tempo, pode prejudicar a tua vida ministerial, pessoal e a tua vida em relacionamento com os outros. Então é importante você tomar cuidado com isso. Se você compra, você deve pagar. Você deve agir de forma honesta. Agindo assim, você glorificará a Deus. Em quarto lugar, você também tem outro princípio que a palavra vai te orientar, é sobre o perigo da corrupção e da desonestidade para adquirir recursos financeiros para si. A Bíblia faz questão de dizer que esse ganho injusto não é aceito pela parte do Senhor. Essa ação da desonestidade, da corrupção, que é tão propagada no nosso país, não é algo visto como o caráter de Deus na Bíblia. É algo recusado pela palavra de Deus, ser visto como um pecado. Olha um texto. Observe o texto de Provérbios 17, 23. Vale a pena você ler esse versículo. A justiça e a honestidade em nossas transações financeiras reflete o caráter de Deus, mas a injustiça vai refletir o caráter do ímpio. Isso conduz também ao pecado. E aqui você precisa observar outro princípio que é bem legal. Essa ideia da segurança e da sinceridade nas tuas ações financeiras. Como assim, pastor? Olha o versículo que você vai observar. Provérbios 10, 9. Você vai perceber agora que a sinceridade e a integridade nas tuas ações financeiras vão trazer agora o princípio da honra sobre você. Se você é uma pessoa honrada, você cumpre a sua palavra. E isso demonstra que você também confia em Deus e respeita exatamente todos os princípios da palavra de Deus. Já deu para perceber que nós vamos olhar para a Bíblia, vamos tentar entender esses recursos financeiros e tentar entender o que a Bíblia nos orienta sobre cuidados que precisamos tomar. Ah, eu te pergunto, você também acha fundamental que o cristão pare para entender sobre uma verdadeira saúde financeira? Tenha também orientações bíblicas como utilizar esses recursos, evitando as dívidas para não cair aí em diversas ciladas. Deixa o teu comentário aqui, porque isso também é importante, pode edificar outros professores da Escola Bíblica Dominical com a sua opinião. Vamos agora para o segundo subtópico, que aborda sobre a generosidade por meio do dinheiro. No segundo subtópico, você vai perceber que o pastor Marcelo de Oliveira também destaca que a generosidade ela é vista como um tema nas Escrituras. E o livro de Provérbios vai oferecer esse assunto de forma muito específica. Você pode ler o texto de Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25, onde você vai encontrar a generosidade sendo mencionada. Outro texto que você pode ler, Provérbios 13, 7, onde você vai perceber que a verdadeira generosidade começa na parte de Deus, ou seja, vem da parte do Senhor. Outro texto que você pode observar, Provérbios 3, versículos 9 e 10, onde você vai perceber que a verdadeira generosidade ajuda o próximo. E aqui eu tenho alguns princípios para te ajudar. Anote aí o primeiro. É a generosidade em Provérbios 11, versículos 24 e 25. Essa generosidade vai trazer esse significado muito claro à luz da palavra de doar,
ou seja, de contribuir com alguém. Contribuir com o temor do Senhor, de forma muito clara, à luz da palavra, para alguém que está passando por um tempo de escassez, de provação. Você olha para isso em Provérbios 11, 24. Isso dá um fundamento bem interessante. Aqui você tem um princípio. A generosidade ela é recompensada com abundância. No momento em que você contribui com alguém, você não está agindo com avareza, mas muito pelo contrário, está estendendo a mão para aquele que precisa. Esse é o sentido da generosidade à luz da Bíblia. É claro que tudo isso precisa ser analisado com forma coerente, de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui, por exemplo, de você contribuir com pessoas que não querem, por exemplo, levantar-se da situação que estão, não querem sair do problema que entraram, não querem, por exemplo, melhorar a partir dos recursos que recebem, mas recebem esses recursos e dispensam esses recursos de forma tola. Não é esse sentido que estou descrevendo. A generosidade bíblica é aquela ajuda para o próximo que tem o desejo também de melhorar e se tornar uma pessoa próspera e generosa também, com gratidão. Observe o texto também que descreve algo bem interessante. A promessa para a alma generosa. O versículo-chave está então em Provérbios capítulo 11, versículo 25. A generosidade, ela traz a prosperidade espiritual, emocional também e cuida de você no momento em que você cuida também da necessidade do outro, aquele outro que tem um desejo também de ser restaurado. Aqui você encontra essa visão integral da restauração. O segundo princípio que você pode anotar é evitando a dissimulação com a própria questão da riqueza. De que maneira? O perigo pela vida de aparências. Como assim? Existem pessoas que demonstram que têm recursos, mas na realidade não têm. Vivem de aparência. Não são generosas, muito pelo contrário, são avarentas. E procuram agora demonstrar a sua falsa riqueza por status. A Bíblia traz um alerta sobre isso. Provérbios 13, 7 é um versículo que você precisa ler e tomar muito cuidado com esse texto para que você não viva esse texto. O princípio bíblico descreve agora que o status da riqueza é enganador, mas aquele que tem a verdadeira generosidade é rico da parte de Deus e tem uma vida íntegra que ajuda o outro. Outro detalhe, você precisa observar agora o antídoto que a generosidade produz na vida daquele então que é fiel a Deus. Esse antídoto procura agora te mostrar que você não vive por aparências por causa da riqueza. Muito pelo contrário, mas você vive em integridade por aquilo que você é, por aquilo que Deus te deu, por aquilo que Deus te conduziu e por aquilo que Deus te abençoou. O terceiro princípio que você pode destacar também é a generosidade que sempre vai começar em Deus. Deus ele é tão bom que ele é generoso e nos oferece a salvação por intermédio de Jesus. Mas olha para o texto, Provérbios 3, 9 e 10. Você vai ver que o fundamento da generosidade, do bem-estar, vem da parte de Deus. E nós, como cristãos, olhando para Provérbios, devemos entender que a prática da nossa fé também deve agir a partir desse exemplo da generosidade. Vamos entender que a generosidade ela vai começar em Deus, mas ela também recai sobre o próximo. Um texto que vai te ajudar é Provérbios 19, 17, que vai trazer essa ideia da prática da generosidade como prática da extensão do caráter de Deus sobre nós. Então, essa verdadeira generosidade te ajuda agora a ser uma pessoa de bem, de caráter, de honra para a glória de Deus. Pergunto a você, você tem agido com generosidade, com gratidão diante do Senhor, ajudando o teu próximo? Que Deus em Cristo te use de uma forma poderosa. Vamos para o terceiro subtópico, que aborda agora sobre a prudência com o dinheiro. Neste terceiro subtópico, você vai perceber que o livro de Provérbios vai incentivar a generosidade, mas também vai enfatizar a prudência no manejo das tuas finanças. Isso é muito legal porque o pastor Marcelo de Oliveira traz essa perspectiva. E aqui você vai perceber o cuidado com as tuas finanças para que você possa ter um futuro com cautela. E a Bíblia vai trazer diversos ensinamentos. O primeiro deles está então em Provérbios 17, 18.
onde você precisa aprender a evitar a dívida alheia. Anote aí. Preciso tomar cuidado e preciso evitar a dívida do outro. Não assuma a dívida de ninguém. Essa é uma orientação que Provérbios dá. Essa responsabilidade é uma responsabilidade que pode trazer algo terrível e assombroso para a vida de alguém. Tome muito cuidado com isso, porque pode trazer prejuízos financeiros para você, familiares e emocionais também. E pode trazer prejuízos até na tua área de trabalho. É muito interessante você olhar para Provérbios 17, 18, onde você precisa tomar cuidado para não assumir a dívida de alguém. Não seja o credor do outro. É muito interessante também abrir um leque para explicar algo para os irmãos. Tome cuidado durante esses dias, na nossa geração, porque existem muitos golpes no nosso tempo. Um dos golpes que existe é essa ideia e a perspectiva de você emprestar o teu cartão de crédito para alguém, o teu cartão de débito, e emprestar, por exemplo, um valor no Pix. Isso é perigoso. Não faça isso. Existem pessoas que agem de má fé e, infelizmente, não vão pagar você e vão agir de uma forma terrível, trazendo prejuízos para a tua família. A Bíblia fala sobre esse princípio, que você precisa tomar cuidado em assumir as dívidas alheias, porque isso pode trazer prejuízos para você e problemas familiares. Outro princípio que você precisa tomar cuidado, que a Bíblia vai te trazer um alerta, que está em Provérbios 17, 23. Você precisa rejeitar o suborno e manter a retidão. Então, se você quer ter uma vida íntegra e honesta, rejeite o suborno. Rejeite, por exemplo, essa perspectiva de presentes que as pessoas te dão com o objetivo de ganhar algo em troca. Isso fala do teu caráter, da tua integridade. Existem pessoas que, infelizmente, oferecem algo porque desejam algo em troca e distorce até mesmo o teu julgamento. Provérbios 17, 23 traz um exemplo profundo para que possamos viver em honestidade e integridade também no nosso tempo. Em terceiro lugar, aprenda o que Provérbios 21, 20 te ensina. Lá vai te ensinar sobre essa ideia de poupar para o futuro. Tenha essa perspectiva bíblica em teu coração. Provérbios vai te ensinar a poupar o teu recurso, não gastar inteiro hoje, mas ter um recurso para o futuro. Crie uma conta conjunta com teu ente querido, poupe recursos, mantenha aquele recurso para uma ação futura, para um investimento, para uma casa, para um lar, se você mora aí de aluguel. Se você também precisa dessa ajuda, tome cuidado com gastos desnecessários no cartão de crédito. É muito importante você observar essa orientação de Provérbios. Tem outro texto que você pode ler, Provérbios capítulo 21, versículo 20, que vai trazer especialmente essa prática de poupar que vai refletir sobre você a sabedoria. É muito importante falar sobre isso nessa geração consumista do nosso tempo, porque essa orientação traz uma reflexão muito profunda para o nosso coração. Em quarto lugar, anote isso, você precisa ter cuidado com empréstimos e dependências financeiras. Provérbios 22, 7. Rapaz, olha o que a Bíblia está dizendo para a gente. Está trazendo um alerta para você tomar cuidado com essa pega desnecessária de empréstimos financeiros, de dependências financeiras de alguém. Isso pode trazer prejuízos para o teu coração. Cuidado com isso. Cuidado para que você não venha a viver uma dependência e escravidão financeira por alguém. Provérbios 22, 7 traz esse alerta. Olha como a Bíblia traz esses alertas para a gente. Você precisa tomar cuidado, querido irmão, querida irmã, com esses perigos presentes no nosso tempo, porque isso pode trazer diversos prejuízos para você. Existem diversas alternativas de golpes sendo orientados pela própria internet, propagados na própria internet, golpes financeiros que procuram agora trazer prejuízos para a vida de alguém. Eu não sei se você já ouviu falar também do golpe do WhatsApp. Uma pessoa clona o WhatsApp de alguém querido seu, entra em contato, pede um recurso financeiro para você, você deposita naquela conta, ele avisa que mudou de número e infelizmente você acaba caindo em um golpe por causa da mentira e do engano de alguém.
procure valorizar aquilo que você ganha, o teu dinheiro suado para a glória de Deus, para que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa. Então procure averiguar todos os fatos antes de entrar em uma situação dessa. Vamos então para o segundo ponto. Já deu para entender que essa aula vai trazer explicações práticas para o teu aluno também. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre a generosidade como proteção para o teu dinheiro. No segundo ponto, vale a pena você observar um texto bíblico, que está em Provérbios 13:11, onde você vai ver a virtude da generosidade. O primeiro subtópico do segundo ponto fala sobre a generosidade agora como virtude e você precisa trabalhar isso junto com os teus alunos. O pastor Marcelo de Oliveira aborda de maneira muito sábia nessa lição que a Bíblia vai nos ensinar que esse apego à avareza, esse apego excessivo ao dinheiro, aos bens materiais, se torna um vício e pode desagradar a Deus. É importante você observar isso. Já a generosidade, ela é apresentada como algo que reflete o caráter de Cristo. Então é importante você observar isso aqui. E aproxima você da vontade do próprio Deus. Ao longo das Escrituras, nós vamos ver diversos exemplos, especialmente à luz de Provérbios, sobre esse apego à generosidade, para que você tenha uma vida financeira sadia para a glória de Jesus. E vai permitir você aprender a partir de alguns princípios bíblicos. O primeiro princípio que você pode destacar, anote aí, é essa visão da avareza como um obstáculo espiritual. Você sabia que a avareza se torna um obstáculo espiritual para você, para a tua família e pode trazer prejuízos? Olha o que a Bíblia vai falar para você que é cristão sobre essa perspectiva. Leia o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, vai te dar um fundamento muito legal para você entender esse perigo da avareza. Pode prejudicar a tua vida espiritual também. Sabe que princípio que você pode observar é que a vida espiritual pode ser prejudicada pela avareza e ela vai te prender aos bens materiais e vai quebrar esse vínculo da tua vida com esse relacionamento profundo com Jesus. O segundo princípio que você pode aprender a partir da generosidade é entender a generosidade como uma virtude cristã. Então a generosidade ela é o oposto. Ela é vista tanto no Antigo como no Novo Testamento como uma virtude da parte de Deus para a vida daquele que é justo. E ela é a ação de Deus para a vida daquele e daquela que serve ao Senhor. Tem um texto que você pode ler também. Está aqui, deixa eu anotar para você, deixa eu apresentar aquilo que eu anotei. Está em Atos capítulo 20, versículo 35. Você vai perceber que a generosidade te ajuda a ser liberto do egoísmo. Olha que legal, a generosidade vai te ajudar a refletir o caráter de Deus sobre você e vai te ajudar a ter um convívio com o próximo também. Você tem como terceiro princípio o exemplo de Jesus, da generosidade de Jesus. Jesus ele teve esse exemplo na obra da salvação. Ele se ofereceu por nós, entregou toda a sua vida para que possamos então ter uma libertação do pecado. Um versículo de apoio está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. Vai te ajudar a entender que por meio da fé nós cremos nessa generosidade de Jesus. Leia também Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu anotei aqui e vale a pena você ler esse texto para você ver que Paulo também já falava sobre a generosidade de Jesus. Outro princípio, anota aí, é entender exatamente esse chamado do Novo Testamento para a generosidade. Você percebe isso agora em 2 Coríntios 9, 7, quando a igreja é chamada, convocada para contribuir, para ajudar outra igreja, ajudar outros irmãos. A igreja de Corinto foi convocada para contribuir, ajudando a obra missionária lá na cidade de Jerusalém. E aqui você percebe esse princípio da generosidade estando presente na palavra que te ajuda a entender. Pergunta a você, você também acha que o cristão deve ser generoso? Deve se apegar a Deus, claro, administrando bem os teus recursos para a glória de Cristo e contribuindo com o próximo? Deixa o teu comentário aqui, isso é importante também, tá? Estou falando isso de forma muito coerente, bíblica, para que você possa ter um pensamento sadio à luz da palavra. Vamos para o segundo subtópico, que trabalha sobre a generosidade, vista como parte da obra de Deus. O pastor Marcelo de Oliveira também toca em um assunto de grande sensibilidade sobre esse entendimento da generosidade como parte da obra de Deus na própria lição.
Aqui nós vamos entender sobre a importância também dos dízimos e das ofertas. Então tome muito cuidado, você como professor da escola bíblica, para não distorcer especialmente esse pensamento, mas trabalhe isso de forma muito coerente, de forma sadia e bíblica também. Se você analisa o texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 ao 10, você vai entender que você é convocado para honrar ao Senhor com os seus bens, ou seja, honrar ao Senhor com os seus recursos. Se você olha para a orientação de Paulo no Novo Testamento, você vai ver o termo já de forma muito clara sobre a perspectiva das ofertas missionárias que são utilizadas para ajudar as pessoas que necessitam. Aqui você vai ter alguns princípios. O primeiro deles é honrar ao Senhor com os dízimos e as ofertas. Isso faz parte da integração da própria generosidade. Você vai observar que a partir do momento em que você confia em Deus, então você é fiel no dízimo e na oferta. E eu já quero deixar claro, nós que somos da Assembleia de Deus, trabalhamos o dízimo e a oferta da seguinte maneira. O dízimo é entendido apenas como a contribuição e a gratidão que o fiel tem apenas de 10% daquilo que ganha diante do Senhor, trazendo essa contribuição para a sua igreja, para o sustento da obra. Nessa administração dos recursos, a igreja então administra esses recursos e investe esses recursos em obras missionárias, na manutenção do próprio templo, na manutenção então de toda a administração da própria denominação. Isso também pode trazer uma contribuição para membros em estado de necessidade. Como pastor, eu já vi diversas vezes pessoas sendo ajudadas pela igreja na questão do pagamento de uma conta de luz, de uma conta de água, de uma cesta básica. Esses recursos são administrados a partir desses recursos que o fiel então contribui com seu dízimo e com sua oferta. Um versículo chave que vai te ajudar está em Provérbios capítulo 3, versículos 9 ao 10. A ideia do dízimo e da oferta não é vista como uma obrigação, mas pela Bíblia, doutrinariamente falando, é vista agora como um ato de generosidade, ou seja, de gratidão, porque Deus me deu, agora eu contribuo. O segundo princípio que você vai anotar, trabalhando esse assunto junto com os teus alunos, é a generosidade também nos projetos missionários. Você sabia que os recursos que recebemos, ou seja, que a igreja angaria, investe também em missões? Existem trabalhos missionários em outros países, em aldeias aqui no Brasil, que são sustentados literalmente pela oferta e pelo dízimo enviado por você. Os missionários dependem desse recurso. E uma igreja que é séria, uma igreja que é coerente, ela administra esses recursos e envia esses recursos para ajudar esses missionários. No último mês, nós tivemos aqui na nossa igreja, por exemplo, só para você entender, a nossa conferência missionária, onde nós conhecemos trabalhos missionários de homens de Deus que realizam trabalhos com povos não alcançados. Eles pegam esses recursos, transformam em Bíblia, transformam em alimentos, levam vacinas para ajudar as pessoas a conhecerem o amor de Deus. Isso é muito interessante. Tem um texto que você pode ler que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Também você precisa entender que a generosidade, quando você contribui com dízimo e com oferta, ela pode ser angariada e administrada pela própria igreja em projetos sociais. Projetos sociais agora que trazem uma visão de crescimento para a própria igreja, uma visão de implantação também do reino. Projetos sociais que vão ajudar pessoas a terem treinamentos práticos para conseguirem um emprego, a terem uma administração também dos seus recursos, a serem orientados de uma forma muito clara, a terem um bem-estar de saúde de vida melhor para o seu crescimento. Você também vai ver o exemplo agora da generosidade nas cartas de Paulo. Paulo vai ensinar os irmãos e agradecer os irmãos da igreja de Filipos, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 17, que ele agradece àquela igreja pela abundância que aquela igreja enviou para ele quando ele estava preso. Isso aqui é um reflexo da generosidade daqueles irmãos em investir em um pastor que não podia mais sair para pregar, mas estava pregando por cartas. Olha só, a generosidade financeira, quando você é grato a Deus, Deus então te abençoa de forma abundante. Eu não estou falando da visão distorcida da teologia da prosperidade, que diz o seguinte, olha só que erro. Se você der um valor, você vai receber 7 vezes mais. Espera aí, não é isso que a Bíblia diz.
Há uma perspectiva distorcida também de incentivar as pessoas a darem valores que não têm condições de dar. Isso aqui a Bíblia não diz. A Bíblia ensina sobre a generosidade de forma de gratidão. E essa generosidade, sendo demonstrada em forma de gratidão, é apresentada à igreja, esses recursos são administrados pela liderança e essa liderança, de forma responsável, trabalha com esses recursos para o crescimento do reino de Deus. Essa é a visão coerente. Vamos avançar para o terceiro subtópico, que trabalha sobre a generosidade também com o próximo. O pastor Marcelo de Oliveira também toca em outro assunto, sobre a generosidade para com o próximo, porque a Bíblia vai nos ensinar a olhar para o próximo também de forma pessoal, no sentido de ajudar aquele que é necessitado. A Bíblia fala sobre o cuidado dos domésticos da fé. Se amplia também ao bem-estar das pessoas que estão necessitadas. Dentro disso, você vai perceber que a generosidade ela pode ser trabalhada de forma muito clara com essa ajuda ao próximo. Nessa ajuda ao próximo, você pode contribuir com alguém. Por exemplo, às vezes a gente pensa que ajudar o próximo é só ajudar com dinheiro, mas você pode ajudar capacitando essa pessoa para encontrar um emprego. Você pode ajudar capacitando essa pessoa, por exemplo, a preparar o seu currículo. Você pode ajudar capacitando essa pessoa a encontrar um emprego em uma ponte de uma forma muito clara, pela rede de amizades que você pode ter, ajudando essa pessoa agora a ter um movimento de gratidão e ao mesmo tempo de serviço diante dessa situação. Em primeiro lugar, como princípio, eu quero destacar para você a generosidade como proteção da cobiça e do egoísmo. Aquele que protege o seu coração da cobiça e do egoísmo, reforça o seu coração agora para ser generoso ao ponto de ajudar o próximo. Você tem um texto agora de Lucas capítulo 6, versículo 38. Você pode ler também Atos capítulo 20, versículo 35. A generosidade ajuda a desenvolver um coração que é afastado do egoísmo, mas ao mesmo tempo um coração que é grato a Deus. O segundo princípio que você pode perceber é esse chamado para assistir pessoalmente aos necessitados. A Bíblia faz questão de nos alertar de forma muito clara sobre ações para ajudar os necessitados. Você sabia que existem centros comunitários de apoio que são fundados por igrejas e sustentados por igrejas? Você sabia que existem missionários que realizam um trabalho extraordinário durante as noites de levar uma sopa, de levar o evangelho, a palavra de Deus para moradores de rua? Eu já tive diversas experiências com isso que são extraordinárias. Isso faz parte dessa generosidade a partir da contribuição, quando a igreja agora entra em ação assim. E você percebe isso sendo ensinado por Tiago. O próprio Tiago fala sobre isso, que inclusive no próximo trimestre, o pastor Eduardo Leandro Alves vai trabalhar sobre a epístola de Tiago sobre a verdadeira religião. Vai valer muito a pena você observar isso junto com a gente também. O terceiro princípio que eu quero destacar é essa generosidade em diversos contextos da vida. Você percebe agora como versículo de apoio, Provérbios 3:27, onde você vai descrever para o teu aluno essa generosidade sendo trabalhada em qualquer área da sua vida quando você ajuda o próximo. A generosidade também expressa a tua fé em Deus, quando você é uma pessoa grata ao Senhor, quando você contribui, quando você age de forma em gratidão ao Senhor, ajudando o próximo, você também está refletindo essa ação da generosidade. E aí, você acredita que a generosidade também precisa ser ensinado na Bíblia, na própria igreja, a partir da Bíblia? Deixa o teu comentário aqui. Essas orientações financeiras são importantíssimas para o crescimento do povo de Deus. O terceiro ponto, então, vai trabalhar sobre essa prudência como proteção para o dinheiro. Chegamos então no terceiro ponto. Vale a pena você ler mais uma passagem bíblica, Provérbios 17:18, onde você vai ler esse texto junto com os teus alunos falando sobre a virtude e a prudência. E olha agora para o primeiro subtópico que trabalha sobre a prudência como virtude. O pastor Marcelo de Oliveira também aborda que a Bíblia nos ensina a lidar com dinheiro de duas formas. A primeira com generosidade e a segunda com prudência. Então você pode anotar isso aí. A generosidade te orienta a compartilhar o recurso que você tem de forma sábia e sadia para ajudar o próximo e ao mesmo tempo ajudar você. A segunda é a ideia da prudência para tomar decisões sadias e sábias diante das tuas negociações.
Então, você como servo e serva de Deus, você precisa compreender o conceito agora da prudência. Então, em primeiro lugar, anote aí o conceito bíblico da prudência. A prudência traz essa ideia de agir com recurso financeiro. Então, você precisa tomar esse cuidado. E há diversas orientações bíblicas para você tomar uma decisão com prudência. Na aquisição de um recurso, na compra de algo, de um bem material, tenha prudência. E também tenha prudência até mesmo para garantir esse recurso para você. Um versículo que vai te ajudar. Provérbios 21:20. Lê esse texto. Você vai perceber de forma muito clara que a prudência ela nos ensina a utilizar os recursos de forma sadia, promovendo então o nosso futuro. Isso é bem interessante. Em segundo lugar, você percebe também a prudência para te ajudar nas decisões financeiras. Provérbios 22:7 já é outro versículo onde você vai ver que a prudência vai proteger você contra os riscos associados ao endividamento sem planejamento. Então é muito importante você falar sobre isso. E hoje a gente precisa falar sobre esse endividamento de pessoas que entram em diversas ciladas por falta da prudência. E pessoas que cultuam com a gente. E é muito importante orientarmos, biblicamente falando, tratando sobre assunto que é tão relevante para o nosso tempo também. Vamos observar o exemplo da prudência de Jesus. Jesus também, ele orientou os seus discípulos sobre a prudência. Observe o texto de Mateus capítulo 10, versículo 1. Observe o texto de João capítulo 8, versículos 6 e 7. Esse princípio vai te ajudar agora a ter o discernimento na tua tomada de decisão, a agir de forma prudente também. Outro detalhe que você vai destacar é o equilíbrio da generosidade com a prudência. Então anote isso aí, equilíbrio da generosidade com a prudência. Aqui você vai aprender à luz de Provérbios 3:9, que a generosidade e a prudência ela devem andar aqui equilibradamente, ou seja, você não vai de forma generosa dar tudo que você tem, não é bem assim. É no sentido de prudência, ou seja, você contribui a partir do momento daquilo que você pode, ou seja, daquilo que você tem condições, que não vai trazer prejuízos para você e nem para a tua família. Isso é prudência. Um detalhe que você vai perceber também, de forma muito clara, é essa ideia de lidar com esses recursos de forma sadia para a glória de Deus. E eu pergunto a você, você também acha que agir em prudência também é ato que glorifica a Deus, também te ajuda a ter uma vida e um futuro sadio? Comenta aqui, que Deus abençoe você. Vamos caminhar então para o segundo subtópico, que aborda sobre outro argumento. Não faça negócios ilegais e nem perigosos. O livro de Provérbios também vai trazer um impacto muito importante à luz do Novo Testamento. Quando você lê Provérbios 17, você vai perceber o texto de Provérbios a partir da abordagem do pastor Marcelo de Oliveira, trazendo essa ideia de conselhos para você tomar cuidado para não ser o fiador de alguém, ou seja, não entrar em negócios ilegais para que você então possa sofrer prejuízos graves na tua saúde financeira. E aqui tem um detalhe. Anote o primeiro detalhe aí. A prudência no ato de ser fiador. Provérbios 17 fala sobre esses perigos. Então tome cuidado ao ser fiador de alguém, a emprestar o teu nome, a emprestar dinheiro para alguém. Cuidado com isso. É melhor você aplicar em outras coisas. Coisas que vão valer a pena para o teu futuro junto com a tua família. Observe o texto de Provérbios 17:18 que vai te dar essa orientação. Devemos agora exercer prudência naquilo que vai, especialmente, trazer recursos para você e não te trazer prejuízos financeiros no futuro. Outro detalhe que você vai perceber é a integridade e a honestidade. O perigo do suborno, tá? Existem pessoas que, infelizmente, agem por essa ação. Você, como servo e serva de Deus, deve agir em honestidade em todos os seus recursos sem subornar alguém. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 17:23. E esse princípio te traz uma orientação muito profunda para que você não caia nessa cilada. O terceiro princípio é olhar para o exemplo de Ananias e Safira do Novo Testamento, que tentaram mentir com seus recursos financeiros ao Espírito Santo. E olha que interessante. Não foi por causa do valor que eles deram, mas foi por causa da mentira, foi por causa da ação pecaminosa que desagradou a Deus, e ambos lideram de forma terrível com a sua consequência. Provérbios capítulo, melhor dizendo, Atos capítulo 5, versículo 3, fala sobre isso.
Olha que interessante, você também precisa parar para refletir sobre evitar as vantagens ilícitas e essa consequência da injustiça. Cuidado com problemas fiscais, cuidado com vantagens, cuidado com essa ideia do suborno, de aproveitar de alguém. Isso pode trazer prejuízos para você. Êxodo capítulo 23, versículo 8, traz essa orientação bíblica também. Olha como a Bíblia nos dá orientações assim muito ricas para termos uma saúde financeira, sermos pessoas íntegras, para a glória de Deus. E isso você aprende na escola bíblica dominical. Glória a Deus por isso, hein? Vamos então para o terceiro e último subtópico para fechar a aula de hoje, que trabalha sobre essa perspectiva de não pensar apenas no agora, mas em uma visão futura. Finalizando a lição, o pastor Marcelo de Oliveira trabalha no último subtópico agora, descrevendo que você precisa agir com prudência, observando então a ideia da generosidade, a ideia da prudência, mas agora planejando o teu futuro familiar. Isso é interessante porque isso está interligado com os nossos recursos financeiros. E eu anotei aqui alguns princípios. O primeiro deles é a importância de não gastar tudo que tem. Tá? Tome muito cuidado com isso. Observe o texto de Provérbios 21, versículo 20. Aqui você encontra um princípio bíblico que preservar os teus ganhos, guardar, poupar, vai te ajudar futuramente também. O segundo princípio que você pode anotar, e você pode aplicar isso em sala de aula, é planejar, ou seja, ter um planejamento financeiro e a importância também de uma poupança. Isso vai te ajudar agora a ter um recurso que vai te ajudar a guardar aquilo que você possui. Por exemplo, você já tira a perspectiva do dízimo como gratidão a Deus. Retire também um valor fixo todo mês e guarde esse recurso pensando no amanhã, pensando no futuro junto com a tua família. Observe o texto de Lucas, capítulo 16, versículo 20. Também tenha cautela com empréstimos. Essa é uma orientação que você precisa observar. E eu destaco Provérbios, capítulo 22, versículo 7. A cautela com empréstimos é fundamental que você tenha isso. Em outro lugar, eu quero destacar agora também como princípio, essa construção de uma base financeira para o futuro também é fundamental, a partir de Lucas 14, 28, que vai demonstrar para você essa busca ativa para um bem-estar da tua família, para você, para a tua casa, para o teu lar. E eu espero muito que essa aula possa ter edificado a tua vida em nome do Senhor Jesus. Se eu te ajudei, deixa o teu comentário aqui, que aula diferente trabalhar sobre esse tema junto com você. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Marcelo de Oliveira, um material de excelência para a tua edificação, da editora CPAD, é o livro de apoio da lição. Indico o texto do pastor Clayton Pomerene, que traz uma proposta muito interessante sobre a teologia da experiência, da editora CPAD. O texto do pastor Elinaldo Renovato, que também é livro de apoio da lição dos adultos. Indico para você também meu texto, meu livro, A Doutrina do Pecado, minha publicação pela editora Santorini. Indico também a revista Ensinador Cristão desse quarto trimestre para a tua edificação, e a revista Obreiro Aprovado, que você pode adquirir aí no site da editora CPAD. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição 9, onde nós vamos abordar sobre protegendo agora a tua boca. E vamos analisar isso no dia 1º de dezembro, mas semana que vem já tem aula aqui para você sobre esse tema. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, que Deus te use na palavra para a glória e honra do Senhor Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.